Você vai trabalhar com pessoas que têm este problema. Seja humilde o suficiente, reconheça. E aí, qual seria? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Remarketing Podcast. Por que eu criei esse podcast, né? Porque eu acredito muito no poder do compartilhamento, da informação. Quando a gente traz alguém aqui para trazer a experiência, eu acho que agrega muito na vida de todo o resto ali que tá assistindo, né? Às vezes apenas um insight é capaz de mudar uma jornada toda. Você fazer uma mudança ali no seu negócio que vai mudar o seu resultado. E esse podcast é sobre marketing, é sobre negócios, empreendedorismo. E eu tô aqui hoje com um grande amigo aqui de infância, o Gustavo Hohendorf. Meu Deus! Hohendorf. É difícil, gente, é difícil. Hohendorf. Eu fiquei ensaiando antes, vou confessar, fiquei ensaiando e aqui travou. Não tem problema, faz parte isso daí. Não é um das oliveiras, assim, é um Hohendorf. É, você complicou minha vida, né, Gu? Ué, já que tá aqui, você vai fazer um remarketing, você já vai trazer soluções pra mim. Eu tenho que dar uma complicada, né, velho? Então pronto, isso daí. Prazer enorme, Rê, estar aqui contribuindo de alguma maneira para essa audiência incrível, para essa tua jornada. Parabéns por investir em um programa que tem conteúdo rico como o teu, porque realmente as pessoas precisam acessar informações saudáveis. Exato. Informação tem demais. Exato. Só que aquela que realmente edifica, que traz a esperança de acertar a mão, principalmente no mercado digital, que é inevitável, um caminho sem volta. Então, parabéns pelo esse teu conteúdo. E é uma honra estar aqui junto com você para poder, de alguma forma, acelerar o processo dessas pessoas. E aqui é o seguinte, aqui é verdade na veia, gente. Aqui a gente não vai ficar com historinha, sem mentirinha, com aquela enganação que muita gente traz. Vamos fazer uma entrega doida. Não é bem assim, não. Aqui a verdade é nua e crua, né? E o Gustavo tá aqui pra contar que a jornada dele no digital. Desafio bem forte. Quem vê as pingas que a gente toma não vê os tomos que a gente leva, né? Exatamente. Bom, vamos começar se apresentando, né? Eu vou deixar pra você, ninguém melhor do que você se apresentar o seu método, Gu. Eu sou Gustavo Hohendorf, o criador da reprogramação comportamental positiva, que é uma metodologia que eu criei baseada nos meus últimos 30 anos de vida, que além da experiência, óbvio, eu tenho 50 anos, hoje se aparecer menos, ok, se aparecer mais, vocês não falam nada, não comentam nada aí, tá bom? Então eu comecei a minha jornada profissional com 16 anos de idade, com 19 eu fui contratado para trabalhar na indústria farmacêutica, que é uma das mais importantes e mais bem preparadas do mundo, e ali eu comecei a entender que o comportamento fazia diferença. Então a empresa fazia um treinamento para mim, comportamental, eu ia lá investir em outro. Eu comecei a entender que a chave do sucesso das pessoas é o autocontrole, o autoconhecimento, essa autorresponsabilidade. E aí, quando eu comecei a viver cada vez mais esse processo, a minha vida só foi vivendo sucesso. O legal é que você começou cedo, né? Porque a maioria das pessoas só vai descobrir isso nos 40 anos, bateu cabeça pra caramba, mas isso não me isenta das cabeçadas que eu dei. O que eu entendi de alguma forma é que quanto mais eu investi em mim, mais sucesso eu tinha. Assim como você que tá aqui nos assistindo e vendo, você tem que comprar a expertise de alguém para acelerar o teu processo. Então, o que a Rê tem aqui no digital, que inclusive eu tô vindo aqui fazer uma consultoria com ela, porque eu tenho certeza que ela vai desbloquear o meu digital, justamente ela tem um conhecimento que eu não tenho. Então, eu preciso comprar um conhecimento dela. Assim como na parte comportamental, que eu faço essas mentorias, que eu criei a reprogramação comportamental positiva, que ela é baseada nisso tudo, em diversas formações. Então, eu sou formado em administração, MBA em marketing e comercial, mestrado fora do país, tenho várias formações como coach, como mentor, como hipnoterapeuta, tenho uma pancada de coisas. Tudo isso eu tinha feito para mim. Até nesses 30 anos, até uns 10 anos atrás era tudo para mim. E fui muito bem sucedido na minha carreira,
empreendedora dentro de um CNPJ, como funcionário. Sim. Aí eu fui representante, daí fui promovido a gerente de produto, fui para gerente de marketing e gerente nacional de vendas. Só um parênteses. Eu era representante numa empresa, fui promovido em outra. Aí eu estou como gerente de produto numa empresa, fui promovido a gerente de marketing em outra empresa, e outro nicho de mercado, porque eu era da indústria de farmacêutica e eu fui para a indústria de suplemento vitamínico. Aí eu tô nessa empresa, 1 ano e meio como gerente de marketing, viajando o mundo, foi muito bacana. Me torno gerente nacional de vendas em outra empresa. Que jornada legal. Atípico total. Total. Quando eu cheguei aqui, eu fui entender o que é que eu vivi. Por isso que esse conhecimento que eu compartilho hoje é para acelerar o teu processo. Sim. Para você aprender a dominar a si mesmo e, no caos, você ter uma forma de manter a ordem. E quando você entender que não é sobre os outros, é sobre você, você vai mudar tudo. E aí eu tinha entendido essa dinâmica e quando eu cheguei na Gerência Nacional de Vendas, eu falei, pô, alguma coisa tem para compartilhar com alguém. Nessa história, também à noite eu dava aula na FGV, aí além de tudo. Nessa história eu já tinha escrito um livro. Nessa história, que é o Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias. Aí. Eu ganhei aqui esse livro, olha, gente. Só que essa é a versão... atualizada. 20 anos depois. Eu escrevi há 20 anos atrás esse livro. E me tornei palestrante. E eu percebi que quanto mais eu compartilhava o meu saber, mais eu ganhava. Por isso que o digital é interessante. Demais. Quanto mais você tiver mais pessoas se beneficiando com o teu conteúdo, você ganha. Não é só sobre... dinheiro. Não é só sobre isso, mas é muito bem-vindo, tá? Lógico. Quanto mais escala tiver, quanto mais coisas, quanto mais em conta for o produto, mais eu conseguir acessar mais pessoas, é uma matemática linda. Então eu entendi sobre isso. Só que nesses 20 primeiros anos de carreira era só sobre mim. Zero eu compartilhava. Apesar que eu dava aula à noite, aprendi como construir uma metodologia. Aí, eu gerente nacional de empresa, a equipe em toda era a minha responsabilidade. Eu falei, quem manda nessa coisa que sou eu. Eu falei, agora senta aí na minha frente que eu vou te ensinar umas paradas. Ah, você já foi aplicar na prática o seu conhecimento? Na prática. Lógico, eu falei assim, porra, se eu dei certo, eles vão dar. Sim. Não necessariamente como eu, cada um tem a sua própria história, só que o que eu entendi? Você tem um conhecimento, né? Sim. Se você tiver o teu conhecimento e os meus ajustes o meu conhecimento, você vai ficar melhor que eu. Sim. Porque eu não tenho o teu conhecimento, mas você tem o meu. Sim. Eu te entrego isso. Aqui eu queria fazer um parênteses, uma coisa muito legal, muito importante mesmo. Às vezes a pessoa vai começar num processo digital e aí pensa que tem que ser tudo digital. Mas eu acho que o ponto muito bom é você testar primeiro nas pessoas que estão ao seu redor. Você tem uma gama de possibilidades à sua volta. Se você pegar o seu celular e ver os seus contatos no WhatsApp, tenho certeza que você consegue montar um pequeno grupo para quem você pode testar. Compartilhar e testar. Provar se é bom mesmo essa parada. É não só provar se é bom, mas você faz da maneira que você pensa inicialmente, mas com aqueles feedbacks que você vai ter nessa primeira turma, você já ajusta. E tem muita gente que passa por cima disso, que é tão simples. E aqui, ó, tá no teu domínio, você não precisa buscar em nenhum outro lugar. E foi o que você fez. Você pegou seus liderados, a empresa que você tinha, e já foi aplicar com eles. Ou seja, eu tenho certeza que dali saíram grandes insights, né? Foi. De um produto. Ali foi a validação da parada. Porque a gente precisa validar isso. E aí, como eu era o chefe, eu falei, senta aí que você é obrigado. Eu não dei chance. Entendeu? Então, se você tiver deles. se você tiver... Inclusive, eu também tenho o meu podcast, né? Depois a gente vai bater um papo sobre isso. O meu primeiro convidado do meu podcast, ele foi o meu funcionário. Ele era representante comercial comigo. Aí eu falei, senta aí nessa parada que eu vou te compartilhar umas paradas. Daí eu compartilhei. E ele começou a se transformar. Outras pessoas começaram a se transformar. Porque eu não era bonzinho. Porque eu sei que pessoas mais felizes e positivas produzem mais. Ponto. Sim. Eu não era bonzinho, não. Mas eu queria que ele... Você tinha um objetivo, né? Óbvio, eu queria que ele se sentisse mais confortável na zona do desconforto. No dia de fechamento, que é a pressão, o cara tem que ter um autocontrole. Não adianta você se desesperar, porque quanto mais você quer vender, menos você vende. É verdade. Isso acontece no digital também. Quanto mais... Cara, será que entrou um... Comprou? Ansiedade, caramba, né? Que negócio te atrapalha do que mais te ajuda. Sem dúvida. E aí, como eu tinha toda essa competência de fazer essa gestão, eu fui transformando a vida desses caras.
Só que eu tinha a intenção de que eles ficassem calmos para vender mais, só isso. Eu ganhava lá em cima de todo mundo, quanto mais eles vendessem, mais eu ganhava. E aí, quando eu comecei a entender essa dinâmica e vieram os feedbacks, falou: o que você tá fazendo comigo? E eu falei: por quê? Não, porque minha mulher tá falando que eu tô melhor marido. Que bruxaria é essa, né? A minha mãe tá falando que eu tô melhor filho. Porque aquela parada, como ela é comportamental, e o coração que bate no teu peito, ela bate no CPF e no CNPJ. Lógico. Se você tá bem num, você tá bem no outro. Claro, e somos aí, uma pessoa, né? começou a ecoar coisas positivas. Eu falei: caramba, que parada é essa? E aí eu vivi um insight, que eu considero divino, que pediu pra eu pedir a conta. E aí falou: parte pra fazer isso. Que ano que foi isso? 2016, eu acho. Foi no impeachment da Dilma, mais ou menos, acho que é 16. E, puta, aquela crise comendo solto. Eu falei: caramba, eu vou empreender agora. Agora que eu cheguei na gerenciação de vendas, que daria pra eu virar diretor, caramba, CEO. Não, abandonei, pedi a conta no meio do auge da minha carreira profissional. Pra eu me dedicar a compartilhar esse conhecimento com todos. Porque eu tava usando só a meu favor. Aqueles caras estavam voando. Beneficiou a família deles? Beneficiou, mas eu estava limitado àquela esfera. E quando eu peço a conta, eu posso atender qualquer empresa, posso qualquer CPF. Aí eu comecei a fazer as técnicas que vocês têm no digital, mas no offline. Uhum. Então, fazer encontros, divulgar... Presenciais ali. Presenciais, eu enchia a sala, 100, 200 pessoas, fazia um network, fazia um barulho, colocava as 200 pessoas na sala para fechar 20. Tá, então é mais ou menos uma estratégia do digital. É um lançamento, só que presencial. Presencial, eu fazia com sala, daí fazia um coffee breakzinho, tá, não sei o quê. Aí tinha meus closers, né, que ficavam lá. Eu falava assim: ó, galera, então hoje, de tanto por tanto, só hoje, se não fechar essa porra aqui, tá. Já trabalhava os gatilhos, já trazia essa. Na veia. É só hoje, se não vai dar, ó, se não for hoje, amanhã é o 3 vezes mais, se dane. E aí tinha ali minha irmã, minhas filhas, não sei o quê, ficava todo mundo com as maquininhas para fechar. Quem ficava na fila ali já fechava com elas. Aí eu montava a turma e seguia. Fazia o planejamento. Aí eu fazia de novo isso e eu vim fazendo. Até que a pandemia cortou essa parada toda. E aí eu fui empurrado pro digital, né? É muito engraçado que eu já gravei vários podcasts com o pessoal do digital. E incrível que quase 100% deles, os profissionais foram empurrados pela pandemia. Se eu pudesse, eu falo pra você o seguinte, não tô falando com emoção pra não descer pro coração. Uhum. Se eu pudesse viver do offline, eu ficaria. Mas eu entendi o benefício gigante, 2 benefícios que foi claro pra mim com relação ao online. E foi um cara que era CFO da Sony, o cara era daqui de Campinas, amigo meu de infância, e normalmente pra gente fazer trabalho com amigo de infância é mais raro. Porque, tipo assim, eles me veem lá na infância, eles não veem a evolução que a gente teve. Esse cara se permitiu. E ele CFO, o cara pica. Aí, esse cara que me provocou no digital. E mal sabe ele, depois até eu vou passar o podcast para ele assistir, ele sabe que ele era o CFO, quem é, e que tá aqui em Campinas, e estudou comigo no Imaculada na época, depois que eu fui pro Coração de Jesus. E aí esse cara é um parceirão meu até hoje. E ele falou: Gustavão, cara, você já percebeu o impacto que você causa na vida das pessoas? Eu falei assim: por quê? Aí ele falou: cara, eu te vi, moleque, daí eu vi o que aconteceu com você. Eu fiquei te acompanhando 5 anos. Uau! Sem abrir a boca com você na rede social e no LinkedIn. Ele ficava nessa Instagram e LinkedIn. Já tinha. Instagram e LinkedIn. Aí ele ficou olhando e falou: pô, não pode ser que o apelido dele é Lemão, né? Aí ele chegou assim: pô, não pode ser que o Lemão tá desse jeito mesmo. Daí marcou um café. Aí trocou ideia, ele ficou louco. Eu preciso disso aí. Aí ele fez. Na hora que a gente terminou, que tava próximo dessa parada da pandemia, do digital, ele falou: cara, você tem que entrar no digital. Você tem que escalar essa parada. Mas por que eu vou escalar? Não, porque você vai ganhar dinheiro pra caramba. Eu falei assim: opa, não é o gatilho pra mim. Não que eu não goste de dinheiro. Óbvio que mas não é o seu propósito. Não é o gatilho, era sobre mudar a vida de pessoas. Sim. Aí ele falou assim: então, só que no individual, a grana que você cobra não é pra todo mundo. É. Mas se você faz um pacote desta parada e você coloca nisso daqui, e se você souber comunicar, aquela pessoa pode se beneficiar com um custo-benefício muito maior e você pode multiplicar o número de pessoas. Foi aonde eu falei: então o digital pro Gustavo,
propósito seria chegar em mais pessoas com um custo-benefício. Sim. Tá? Seria essa a proposta de eu compartilhar. Porque eu gosto disso, eu gosto de olhar no olho, perceber que a pessoa sempre tive essa veia de professor. Então, bom comunicador, sim. Se você pegar meu conteúdo hoje nas redes sociais, e se você pegar aulas que eu dou no YouTube, e até mesmo o meu conteúdo digital, que é um custo-benefício do caramba, você vai pegar. Porque eu tenho uma competência comunicativa, uma metodologia, uma forma assertiva e direta de comunicar que a pessoa entende. Só que o meu gap é elas entenderem realmente o que eu faço. Aí é o trabalho da comunicação assertiva. É você alinhar. A gente precisa sempre alinhar o público, a estratégia e a comunicação. Se tem um ponto ali com algum ruído, acaba não integrando e aí você acaba tendo dificuldade de vender no digital. Então, né? Olha para a lente da verdade. Você. Vamos lá. O que é que tá faltando para mim e para a grande maioria? Porque eu vejo pessoas explodindo-se no digital, mas eu vejo milhões de pessoas tentando e não conseguindo. Aonde que tá esse X? Porque a gente olha só, é igual a proporção de jogador de futebol. Sabe quantos por cento de jogador de futebol ganha acima de 10 salários mínimos? Quantos? 2%. 2%. Do profissional, tá? 10 salários mínimos, não tô falando de milhões, não. Um Neymar, não sei o que, é 0,01%. Que eu vejo esses grandes artistas do digital falando, filhão, você não sabe ganhar, fazer dinheiro, Eu fico irado e você vai ter que me desmistificar, porque aquele cara lá tá surfando numa onda e ele faz eu crer que é possível. E é possível. É possível, pra todos, mas não é pra... Ele, não é pra igual todos. Neymar. Então, aí que eu quero que você me desmistifique, por favor. Não, primeiro... Abra a minha cabeça. Eu acho que não é pra todos. Primeira coisa. Primeiro, você tem que ter justamente a questão comportamental. Eu vejo muita gente entrando pro digital iludido em algumas situações, tipo, eu vou fazer como segunda opção, como um trabalho depois do trabalho e vou investir um pouco. Dá trabalho essa parada, não é bem assim? Dá muito trabalho. Mas vamos abrir a mente da galera aqui. Mas a pessoa acha que vai chegar, vai fazer o mínimo ali e também já vai ficar rica. Agora já no meu primeiro eu vou fazer 1 milhão em 6 dias. Não existe mistério nem milagre. Existe trabalho por trás disso. Estratégia. Frequência e sequência. As pessoas acreditam realmente, e isso vendeu-se muito tempo, que era a facilidade. Que você não ia ter que trabalhar, que você ia fazer lá um cursinho, que se fosse qualquer coisa, ia explodir. Esse é o primeiro... Quem ganhou dinheiro foi o cara que fez o cursinho, né? Pra te enganar aí nessa parada. E aconteceu que muita gente fez isso. Enganou. Né? Mas muita gente também já saiu do mercado. Foi o mercado seletivo. Mas... Fica quem é de verdade, né? Exato. E agora a gente vê esses grandes players, você pensa, milionário. Mas você sabe o quanto tempo eles estão no digital? Tá plantando, né? Tá semeando, tá lá. Não é de hoje. Não é de hoje pra hoje. 13 anos, 15 anos trabalhando. Não foi da noite pro dia que tá capinando lá. Exato. E tá lá. E já é milionário e continua trabalhando, plantando e colhendo. Aí você vê o propósito. Quem planta, colhe, né? Você acabou a gente na nossa conversa que você falou isso. E é isso. Concordo. Quem planta, colhe. Só que assim, todo mundo pode dar certo? Eu acho que a primeira habilidade é a comunicação. Eu já vejo assim que muita gente que não tem uma comunicação envolvente não vai dar certo no digital. Fio, procura outra coisa. Já vai tipo assim, lá procurar outra coisa. Faz sentido porque o digital ele tem a ver com... a não ser que o cara que tem as outras funções, né? O cara seja um copywriter, daí ele aqui pra gente que tá botando a cara no produto, é o expert, porque o bastidor, aí o cara não aparece, ele pode ganhar dinheiro fazendo qualquer parte técnica, isso toda. Mas o expert que nem tá você botando a cara na televisão, eu acho que o primeiro ponto é ser um bom comunicador. Ótimo. Porque a pessoa que é aquele jeitinho, que não expõe, não põe pra fora, ela não vai atrair o público, ela não vai reter a audiência. A atenção que precisa ser. E assim, pra você vender na internet, pra você vender no geral, você precisa ter um público que compre. E o público vai comprar como?
primeiro, ele tem que se sentir atraído por você. E se você não tem uma comunicação boa, uma comunicação assertiva, uma comunicação envolvente, ele vai olhar, o público vai olhar e vai, não. Mas isso daí tem a ver com parte comportamental e subconsciente, porque, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É aquela coisa mais hipocrisia. Para você dar certo no digital, você tem que ser o que você está oferecendo. Sem dúvida. Faz sentido isso? Total, porque você não pode... A mentira, ela tem perna curta, né? Se você é falso, se você inventa uma personalidade que não existe... Uma hora cai. Uma hora cai, você tem que ser verdadeiro. Porque aí a gente fala, por que alguém vai comprar o meu produto e não vai comprar o do meu concorrente? Porque a pessoa compra a pessoa. Primeiro ponto é você engajar com aquela pessoa, se identificar com aquela pessoa, né? Então, esse é o incrível, que ninguém é igual a ninguém. Então, quando você tem a sua personalidade, você não precisa ser ninguém, você não precisa inventar uma personalidade. E ponto. Seja você, porque tem pessoas que vão se sentir atraídas por quem você é. E é isso que vende, a verdade vende, né? Na tela da verdade. Na tela da verdade. Conta pra mim, então, tipo assim, óbvio que a gente fazendo uma autoanálise, eu me considero uma pessoa que se comunica bem, sim. Tá? Tenho, sim, dentro das minhas limitações, uma boa apresentação pessoal, sim. Que não só condiz com a comunicação, mas também com a parte imagem e vídeo, ok? Sim. Então, ali, áudio, imagem e vídeo, os quesitos básicos. Qual é o X da questão para alinhar e quebrar uma primeira barreira para que acesse realmente aquilo? Não estou falando de viralizar, não estou falando o seguinte, mas qual é o segredo? Ou a informação que você daria para essa pessoa que vos fala, que para começar a ser mais assertivo na comunicação? Para identificar realmente uma fatia que conversa comigo. A gente já conversou aqui um pouquinho antes, Fiz né? de propósito a pergunta. E assim, você me falou que nunca fez profissionalmente o digital. A gente tem muitas técnicas que a gente utiliza. A primeira coisa que eu vejo que é extremamente importante e que muita gente não faz, principalmente alguém que não tem ninguém do digital trabalhando por trás, é a questão... E que tem bastante gente hoje. Tem muita. Inclusive gente. Deve ter várias pessoas aqui hoje nos vendo para pegar dicas tua, que é uma especialista nisso, para que eles possam aplicar, nem que seja na raça. Exato. Porque todo mundo começa dessa forma, não é? Sim. De uma forma intuitiva, tal. Deixa eu escutar aqui o remarketing, pegar as dicas da Renata e aí eu começar a aplicar para pelo menos tentar. Faz sentido isso? Total. Você até consegue começar de uma maneira intuitiva, mas você vai precisar das técnicas depois para aprimorar e para expandir. Não tem como fugir disso. Não adianta. Pessoal, você precisa contratar uma pessoa que seja especialista como a Renata para facilitar a tua vida. Não dá para abraçar o mundo, você dá? Tem que entender não dá. Não, é junto dos bancos que a gente fica melhor. Ou você é o expert, ou você é o gestor de tráfego, copywriter, isso. design. Não eu quero gerar conteúdo e ponto. Essa é a função do expert, boa, né? A gente tem que começar fazendo uma pesquisa do público. Boa. Você já fez uma pesquisa do seu público? Já. Agora, né? Recente. Recente. Antigamente não. Quanto tempo você está no digital? Desde a pandemia? Desde a pandemia. 5 anos estamos falando. Patinando. E você agora, 5 anos depois que fez uma pesquisa com o público. Olha como eu perdi tempo. Ganha tempo fazendo pesquisa, não é isso? Pesquisa é ouro. E tem gente que acha, pesquisa, aquele negócio que eu vou ter que pagar caro, que eu vou ter que gastar... Google, como é que tem aquele... Google Forms, graça. Na verdade, você nem precisa. Você vai pegar uma pessoa que te seguiu ali no Instagram... Por que você me segue? Pega o celular. Gente, o que você gosta aqui do meu perfil? Mas eu posso... não é invasivo isso? Não. Por exemplo, você tá me seguindo, faz de conta que eu nunca te vi, mas eu posso mandar uma mensagem assim e falar assim... Renata, @Renata Evans. Você me segue há quanto tempo? O que te chama a atenção? Fazer tipo 3 perguntinhas assim? Não, você pode chamar a pessoa e falar assim, eu queria conversar com você. No direct mesmo? No direct. Que legal. Isso. Legal. Olha, eu vejo que você está me seguindo, queria entender um pouco mais, em que eu já te ajudei. Começa a conversar. Qual o conteúdo que mais te impactou? Conversa. Por que você me segue? O que eu já te ajudei? Você vai coletar informações. Cara, adorei isso.
vou fazer. Se você tá escutando aí, já faça já, porque facilita realmente. Uma coisa que eu patinava, porque eu achava que o que eu faço é para todo mundo. Dos 18 aos 80, não dá. Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. É verdade? Sem dúvida, porque a comunicação ela é diferente quando você tem públicos diferentes, né? Às vezes a pessoa lá dos 30 aos 40, ela tem um desafio que não é o mesmo desafio das pessoas dos 40 aos 50. A mensagem pode até ser a mesma, mas o direcionamento é isso. Porque eu via alguma coisa, por exemplo, desses bambambam do digital, e eu peguei, porque minha esposa é um perfil, eu sou outro. Sim. E aí a mensagem era a mesma. Só que a mensagem era a mesma, só que ele falou assim, você que tá dos 40 aos 50, assim, assado, eu tenho isso pra você. Impressionado. Só que a mensagem era a mesma, só que daí ele falou pra você, mulher de 35, não sei o que, e ele, ó, a solução é essa. E daí depois do segundo bloco, a solução pros dois era a mesma. Eu já vi isso, eu não sei, faz sentido? Total. Mas ele fazia lá o tal do tráfego pago, pra mim... Porque tem uma coisa que chama identificação. Boa. Você tem que identificar, o público tem que se identificar com você, com a sua mensagem. Boa. Quando você generaliza a mensagem... Identidade, né? A pessoa ela às vezes não vai nem ser impactada, porque aquilo lá não vai fazer sentido pra ela. Faz sentido? A sua mulher tem lá não sei quantos anos, vamos supor, 35. Aí chega um anúncio pra ela, você mulher de 35 anos, na hora ela vai parar. Nossa, eu sou mulher de 35 anos, o que será? Essa mensagem é pra mim? Entendeu? No caso, tem muita gente que faz segmentado, né? Tipo, Segmentado. Mas a gente tá falando aqui também de dores e desejos. Você pode coletar nessa pesquisa as dores. E aí você vai falar pra pessoa ali, olha, você que tá sofrendo de ansiedade, a pessoa que tá sofrendo de ansiedade, ela sabe. Na hora ela vai identificar, gente, eu tô ansiosa, deixa eu ver o que ele tem pra mim aqui. Então você tem que identificar de alguma maneira com o seu público para que ele comece a escutar a sua mensagem. E a mensagem, quanto tempo para prender a atenção da pessoa? Bom, para prender, a gente sempre fala, né? A primeira frase tem que vender a segunda, que tem que vender a terceira. Aí segurando a pessoa, né? Impactar a pessoa. Então é estratégia, é isso. Estratégia. Não adianta sair falando o que você quiser aí, que não funciona. Conteúdo é estratégia. Você não vai conseguir prender a pessoa, reter a pessoa sem estratégia. A primeira mensagem ali são 3 segundos para você prender a atenção da pessoa. Nos primeiros 3 segundos. Você tem que ser muito assertivo. E hoje você vê muita gente no digital ali, até colocando imagens impactantes, porque a imagem também atrai. A pessoa vai... Para depois ela para e muda a mensagem. Não tem nada a ver com aquela imagem, né? Eu vi. O cara girando no chão, não sei o que, de repente para. É uma estratégia isso. Para reter a atenção. Para a pessoa ser impactada ali nos primeiros segundos e parar para... O que é que vem aqui? Aí de repente o cara fala outra coisa que não tem nada a ver com aquela situação. Peguei. Geralmente tem, né? Assim, um pouco de sinergia, sim. Tem que ter, senão também a pessoa vai... O cara usa uma coisa... porque daí o cara vai ver que você tá pegadinha pra mim, caramba, ele se sente desconfortável. Exato. Então hoje tem que ter, mas assim, eles usam... existem as técnicas pra você chamar a atenção ali nos 3 primeiros segundos, né? Sensacional. E a primeira mensagem, ela tem que vender a segunda, que vender a terceira e vender até o final. Por isso que tem que fazer montado com o expert. Aí fala isso pra galera aí, que com certeza que cara que acompanha você deve saber, mas o expert é aquele cara que tá pondo na linha de frente. É quem é o produtor de conteúdo, é quem tá vendendo o curso. No caso, você aqui e aí você é a estrategista. Estrategista, porque sem estratégia a gente não faz nada, não adianta. É extremamente importante ter um estrategista junto com você. Sim, hoje, muita gente os grandes do digital, quem vende, quem tem uma empresa consolidada no digital, você tem uma equipe que faz todo o trabalho dos bastidores. Para isso, para aquilo. Eu sou estrategista, eu trabalho a parte da estratégia. Fora a estratégia, você vai ter a pessoa que vai... Os profissionais que vão executar. Você tem o gestor de tráfego, que vai fazer o tráfego. Você tem o copywriter, que vai escrever... Isso tudo alinhado, né? Tudo alinhado. Estudadinho, tá dentro da estratégia. Ó, a gente vai falar isso. Daí o inteiro que vai trabalhar ali com as ferramentas, com as integrações, né? ManyChat hoje que tá automação. Exatamente. Então você tem vários profissionais trabalhando. Aí muita gente pergunta, mas não dá para começar sozinho? Dá. Você vai ter que aprender tudo, a fazer tudo isso. E dá trabalho. Dá. Prefiro comprar a expertise dos outros. Eu falo porque eu fiz muito a parte operacional de tudo isso por trás. Fiz muito. Mas é loucura.
É por isso que quem divide multiplica, filho. Vamos dividir a porra toda e fazer o negócio acontecer. Mas quando a gente começa, né? Acho que é legal. É bom saber. Eu, como estrategista, eu tenho que entender de tudo como funciona, até para poder montar a estratégia. Mas ali tá no tático também comandando toda a equipe para poder lidar com o projeto como um todo. Porém, eu já fui essa pessoa que fez tudo. O projeto então, começou... Você não passa batido nada por você. Você tá captando. Exato. Você também se vê a dedicação da pessoa, o que ela pode entregar, você tem uma gestão sobre isso. Sim, eu acho que é importante que todo mundo saiba o funcionamento, né? Você que é expert, que você saiba o funcionamento, o que você vai ter que contratar, até para não fazer coisas à toa, né? Às vezes você contrata... energia e dinheiro. Você contrata ferramenta à toa, contrata profissional à toa. Então, quando você sabe, você não precisa executar, mas minimamente uma orquestragem você faz. Tô gerenciando. Exato. Mas você executa, acabou. Exato. E me conta sobre essa situação, quando a gente monta uma estratégia. Como é que você identifica de um expert, né, como eu, por exemplo, você gerenciar as frustrações, a expectativa do cara, porque você tem que ter o comportamental. Então, a primeira coisa a primeira porque reunião... O cara tem frustração e expectativa. Não, a primeira reunião com o expert é uma reunião de alinhamento de expectativa. Onde... Que a expectativa é a mãe da frustração. Exato. A gente tem que entender o momento do expert, entender o que ele pretende com aquele produto, qual que é a meta dele com aquele produto. Então, o estrategista também tem que ser um psicólogo. Também. Então, tá vendo, galera? Vocês que são estrategistas, você pode falar comigo que eu vou te ajudar a se performar Mas já tô vendendo um jabazinho, porque eu sou especialista em comportamento, tá vendo? Mas é bem isso. Mas faz sentido isso. Total, porque para não cair na frustração e não ter problemas depois de comunicação. Porque assim, se pensa, eu tô começando no digital, eu tenho uma verba limitada, eu tenho recursos limitados. Só que se eu pensar, eu quero vender 100 mil reais, é possível? Eu tenho 2 mil reais. Tem uma matemática para isso, né? Existe. A gente tem... como fazer essa conta. Se o lead custa tanto, a gente trabalha com funil, né? A gente vai ver lá. Encaixou. Se é possível. Custo por lead. Exato. A não ser que a pessoa tenha uma demanda reprimida, que seja iniciante. O cara abriu a boca, vendeu tudo. Vendeu, beleza. Mas se não é esse caso, você tem que ter uma verba mínima para gerar aquele resultado, né? E você tem que ter um trabalho anterior, antes do lançamento, que é da construção da sua audiência. Uau. Então, tem muita gente que não investe em criação de audiência e quer vender horrores, mas... Você vai vender para quem? Para o público que está lá. Se você não construiu essa audiência antes, não vai ter um público para você que vai comprar. Então, o trabalho de um lançamento começa na construção da audiência qualificada. Então, antes o quê? Produção de conteúdo. Sem choro nem vela. Sem choro nem vela. Não corre, filho. Você tem problema para falar em público. Se você não gosta de fazer store, não sei o quê, filho, vai para outro mercado, né? Não é mais ou menos assim? Por isso que eu falei que não é pra todo mundo, porque tem gente que não se identifica. Tem gente que não quer pagar o preço, tem gente que não quer. O cara fala que tem que fazer 3 stories por dia, não sei o que. Cansei, não gosto. Aí tem gente que fala, mas dá pra vender produto direto, assim? Até dá. Mas você vai ter um grande resultado? Vender carrinho de nenê, não sei o que o cara usa. É um produto digital mesmo. Você consegue vender um produto digital sem aparecer. Sem aparecer. Um e-book, não sei o que. Consegue. O resultado vai ser o mesmo? Não. E hoje a gente fala de criação de um negócio digital. Você não está aqui para vender um cursinho. É um ecossistema. É um ecossistema de produtos. Então, aquele e-book é um início de uma jornada do cliente. Ele consumir um high ticket. Mesmo porque, senão... High ticket vocês falam, não é? É isso, exato. High ticket. Ticket alto aí, né? Se você não constrói um ecossistema você tem que aproveitar aquele lead que chegou para comprar um produto e vender todo o resto do seu ecossistema, né? Se você não constrói uma empresa... uma esteira de produtos. Se você não constrói esse ecossistema, você pode ser que no final do ano você não veja o lucro entrando. Você pode até ter tido venda, mas você não pode não ter tido lucro. Mas você gastou mais do que no tráfego. Qual é o lead mais barato? É o lead que já está dentro. Então, você tem que aproveitar a pessoa que você já comprou para vender outros produtos para ela, né?
Esse é o maior tipo, esse é o melhor tipo de escala que tem, você vender para a pessoa que já está lá dentro. Então, para isso você tem menos esforçado. Exato. Também, né? Porque eu não preciso, a pessoa já me conhece, eu não preciso convencer. Nossa, o que tem hoje de gente vendendo tem muitas empresas, né, que eram cursos, né, normais, assim, que viraram agora curso do MEC, né, registrado pelo MEC. E aí você tem já um público que fez aquele curso e as pessoas estão vendendo um upgrade para um MBA. Então você vai fazer isso com a minha metodologia. O público já tá lá. É só você oferecer o upgrade. Tem que ofertar. É isso. Quando você começa você tem um lead na sua base, você tem que trabalhar ele de todas as maneiras possíveis, né? E ele é um lead que você continua tendo que trabalhar, você continua tendo que trazer conteúdo para ele, você tem que manter ele engajado com você, porque esse público, essa pessoa que já comprou de você, também é aquela pessoa que vai ou te indicar, ou ela vai falar que não gosta de você e vai fazer uma detração ali no seu perfil. Então, esse é o público que você tem que cuidar também, você tem que manter aquecido, manter... Por isso que o produto é tão importante, né, Gu? Porque se a pessoa entra, faz um curso seu e você não gosta, além dela não repassar para frente... Te queima. Uhum. Então, tem muita gente que se queimou no mercado e que acabou saindo do mercado por conta disso, porque não cuidou do produto. O produto é um dos elos principais aí, né, é o que você tá vendendo. Porque senão o cara não recompra, não te indica e ainda te queima. E te queima, exato. Foi enganosa. Vira um detrator da tua marca, né? E ninguém quer isso. Então o produto é uma parte essencial. E você manter essa galera aquecida, né, em lives ali mensais que você esteja conversando, isso te cria o benefício de você ter um outro produto depois para vender. Então a pessoa continua entendendo ali, continua quente dentro do seu... O remarketing. Exato. Qualquer coisa. Você gostou do nome, né? E eu vou falar para vocês aí com todo carinho, você que tá aqui nos assistindo, e espero que traga corte, bastante audiência, porque você traz esclarecimento, você coloca a pessoa com o pezinho no chão e não tem como. Se você quer ser bem-sucedido, você é um cara que detém o conhecimento, assim como eu. Só que eu não detenho aquele conhecimento que a Renata tem. Entendeu? Então a gente precisa junto de um estrategista como a dela, entender, e ela vai entender um pouco mais da minha pegada, o que é o que eu gosto, aonde está, mas você, expert, eu já me danei também, uma das coisas que eu não falei. Então conta agora. Vou contar agora para ninguém escutar, só você, tá? O estrategista não, o expert. Para com ego. Tá? Seja um pouquinho mais humilde. Escuta quem sabe das paradas. Porque eu tive muito ego envolvido também. Eu falei assim, caramba, você quer que eu faça uma coisa que não joga, cara? E papapá. E eu falei assim, não, meu produto é esse, eu quero... Todas as vezes que eu me posicionei sem escutar, porque eu tinha uma certeza, e eu gosto, eu tenho uma personalidade interessante no sentido de saber que eu construí um produto. Mas eu preciso me flexibilizar com a visão do estrategista. Eu já encerrei... Faz sentido isso que eu tô falando? Eu já encerrei parcerias por conta de ego. Porque o ego atrapalha demais, né? A gente já tem um livro que é muito bom, né? O ego é seu inimigo. Clássico, né? E é isso, você tem que ser humilde para entender que quando você, né, pelo menos para refletir. A pessoa que tem um ego grande não para nem para refletir. E você tem que refletir naquilo que está sendo dito. Por que está sendo dito daquela maneira? Porque a gente não tira as informações aleatoriamente. Só para te encher o saco, né? Não tem um sentido ali, tem um estudo. A gente está fazendo um estudo, a gente estudou a persona, a gente estudou a concorrência, a gente estudou o produto, a gente estudou para aquilo. Quando a gente começa um projeto, a gente vai fazer todo um estudo antes. Uau. E aí, para depois trazer, olha, eu entendo que assim seria melhor, vamos pegar dessa maneira, a partir de um estudo. Então, a gente não traz informações aleatórias. Acho que... Aqui, ó, tá mostrando isso. Assim, não existe certo e errado, e não existe certeza de nada no digital. Mas dá para testar tudo. Exato. Mas a gente parte de um princípio, a gente parte de um estudo, de números até, para a gente entender
ali um caminho. Quem está começando, a gente começa do zero, vendo até os concorrentes, para ter ideia dali das dores, que se você não tem um público, a gente vai extrair isso dos concorrentes. Mas quando você já tem números, a gente vai entender dos seus números. E os números dizem tudo. Os números dizem tudo. E é através deles que a gente vai Contra fato não tem argumento, não né? Tem. E ali a gente vai ver, nossa, poxa, não tá tendo muita curtida. Vamos melhorar isso. Não tá tendo... A gente precisa que haja mais compartilhamento. Então vamos trabalhar daquela maneira. É que o conteúdo não tá assim, não tá nessa pegada. Então a gente vai vendo o que precisa e a gente vai direcionando. E o expert tem que ouvir. Tem que estar aberto para ouvir. Concordo, porque todas as vezes que eu não me permiti, eu dancei. Não existe verdade absoluta, mas no mínimo estar aberto para testar. Testar coisas diferentes, testar possibilidades diferentes, porque numa dessas você pega uma veia ali que dá certo. E se não deu, você testou, você muda. Não tem erro, não tem problema, né? Tem um amigo meu, né, que ele tem um perfil, e aí o perfil dele parou de crescer, de ter um engajamento maior. Existe a possibilidade de corrigir rota deste perfil. Por que eu tô te perguntando isso? Porque o cara tem 50 mil seguidores, com mais de 6 mil posts. Existe uma história ali. Então você pega todos os posts lá de trás, e se a pessoa ficar navegando no feed, ela vai falar, esse cara é de verdade. Certo, já tem um histórico. Sim. 6 mil posts não é pra qualquer um. Não. Tá? Quantos anos tem ali de post? Aí, tipo assim, mas não vai. Aí fala assim, caramba, escolha de Sofia, né? Tipo, mata esse filho pra o outro crescer? Entendeu? Boa pergunta. Mato este filho para um outro crescer? Qual é, dentro da tua percepção, como que esse cara deveria fazer movimentação? Eu acho assim, que se não tiver nada que desabone no perfil, é claro, a gente tem que entender se houve um shadow ban, se houve alguma coisa mais grave ali. Mas é uma punição eterna? Então, cada rede é complicado. A gente tá falando do quê? De Instagram? Teoricamente, sim. Então. Eu tentaria reverter, sim, esse quadro. Eu acho que com muito conteúdo qualificado, direcionado, com uma comunicação muito clara. Eu tava até vendo o seu perfil antes, até falei isso pra você antes, né? Eu acho que... Não tô falando de mim, viu, pessoal? É mentira. Tá muito aberto, né? A comunicação é muito aberta e acaba... Quando você amplia a comunicação... Por isso que o estrategista é extremamente importante. Você tem que direcionar. Se você amplia muito a comunicação, as pessoas têm isso não é pra mim, porque tá aberto. Você tem que identificar... Fica tirando aquela dor. Exato. Na verdade, assim, eu tô falando até do seu posicionamento mesmo. Ali, você precisa de clareza. As pessoas que são confusas, elas não compram. Você tem que mostrar clareza do que você tá vendendo. Eu estou vendendo isso, aquilo, que vai fazer assim, assim, assado. Tem que ter muita clareza. As pessoas que não têm clareza as pessoas que não veem clareza naquele produto acabam não comprando. Ninguém Como que se constrói essa clareza? Por exemplo, a bio do Instagram, ela tem que ter uma informação condizente, beleza. Mas como que se fortalece aquela mensagem? Por exemplo, uma coisa que eu sinto e eu percebo agora, cada vez mais ainda, eu preciso fazer esse sniper, né? Fazer esse tiro. Mas muita gente que eu venho conversando, por exemplo, do teu nível, uma mulher intelectualmente bem estruturada, que tá no momento profissional cada vez melhor e tal. Particularmente você seria minha persona, tá? Sim. Partindo deste princípio que você seria minha persona, como eu afino esse tom para eu encantar, não ser enganador, mas para despertar o teu interesse. Persuasivo, né? Eu quero o Gustavo como meu mentor. Que eu falei de você estudar. O que eu quero? O que tá vendendo pro seu público? Eu quero te deixar em paz no inferno. Como que eu faço isso? Você quer me deixar em paz no inferno? O planeta Terra é um inferno, filho. Só não vê que não quer. Daí a crise, a pandemia, o caramba, daí ano começa pegando fogo. Você já viu algum minuto de paz no planeta Terra? Então, você percebe que a comunicação é genérica? Então, mas como é que eu faço pra eu estreitar isso? Porque eu tenho uma competência que eu percebo, e aí eu percebo também da grande maioria dos meus clientes. Todos eles têm um desconforto por ter uma incompetência no sentido de desconhecimento de gerenciar o estresse e a ansiedade.
Então, eu partiria. Aí a pessoa reage em vez de agir. Eu partiria desse ponto. Você é um profissional qualificado, que, né? Só que você vive uma vida de ansiedade, você tem dificuldade de tomar decisões. Aí você tem que ver quais são as dores, né, da pessoa. Ela é uma pessoa ansiosa e o que isso gera na vida dela? Ela tem dificuldade de tomar decisão? Eu fiz uma pesquisinha que você falou recentemente. Qual era uma das coisas em comum em todas? Que o Gustavo, com a reprogramação comportamental positiva, conseguia fazer com que ela se tornasse mais produtiva no agora. Porque todo mundo tá num lugar que a ansiedade é lá no futuro, ou depressão é lá no passado, e ela perde a produtividade dela no agora. Tá vendo? Essa é a resposta. Foi acho que de uns 38 questionários que eu fiz, 36 respondeu muito forte isso. É isso aí. E como que eu converto numa comunicação efetiva? Como que não tem segredo? Você já sabe a resposta. Muitas vezes a resposta é na cara. Você fez a pergunta, a pessoa te respondeu. Tá na cara. Então você começa testando essa comunicação. Você vai trabalhar com pessoas que têm este problema. Que vai ser muita gente. Pra caramba. Vai ter uma range grande. Né? Eu vou falar, galera, eu fui convidado para este podcast e tô saindo daqui melhor que eu cheguei. Né? Assim como eu imagino que você também tá. Tá entendendo o que a Renata tá falando aqui? A importância de você começar a fazer seus filtros. Quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Não fala com ninguém. Você tem que entender profundamente. Entender a persona é o que vai mudar o jogo de qualquer um. Entender para quem... Você vai comprar um produto, a gente é assim, vê você vai comprar um produto, você vai querer que aquele produto sirva para exatamente aquilo que você precisa. Vamos fazer uma simulação? Vamos ver, vamos fazer, quem sabe faz ao vivo. E outra coisa que eu identifiquei também, a maioria das pessoas tem uma dificuldade em alinhar uma comunicação efetiva. Sim. E o que é que tem por trás dessa comunicação efetiva? Falta de conhecimento, a falta de estima, então ela não tem atributos, uma musculatura para se tornar um comunicador mais efetivo. Onde entra a reprogramação comportamental positiva para fortalecer essas estruturas. Tá vendo? Você poderia... Um público seu seriam experts que estão com dificuldades ali. Porque eu trazer segurança pro cara, pra ele se posicionar, falar. Existem muitos profissionais inseguros nesse mercado. Muitos. Aí, ó, você entendeu a simulação que eu tô querendo fazer? Sim. Aí, tipo assim, como eu faço? Em 4 palavras. Em 4 palavras. Eu ser claro nessa comunicação. Pode ser 5 por 10 palavras, tá? Tô aqui só fazendo um bate-bola para você entender como que é o desafio de um expert e o desafio de um estrategista. Eu já faria um teste rápido. A gente sempre fala que no mercado digital a gente tem que testar muito rápido e aprender. Errou, faz o negócio, corrige rota e vamos para o próximo. O que a gente pode fazer? Um funil, pensando ali, uma comunicação com este público específico. Então, você vai fazer anúncio tocando nessa dor, que te vai levar para uma página tocando nessa dor. Você pode fazer uma aula, né, um workshop falando dessa dor e no final vender a sua mentoria. Exato. Você tem que fazer um caminho onde tudo desperta interesse. Começa com anúncio, despertando interesse e ali pensando na dor, né? Nesse caso, a gente tá falando de ansiedade, é dor. A gente poderia falar de ganância, de desejo, enfim. Mas a gente tá aqui tocando quer ganhar mais dinheiro? Quer não sei o que. Aí você vai fazer o anúncio tocando... O importante, tá? É o alinhamento. Você falou uma coisa no seu anúncio, na página vai ser a mesma coisa. Sempre ali. A aula vai ser sobre a mesma coisa, você vai entregar valor nessa aula e dali você vai vender a mentoria. Então você rapidamente consegue fazer um teste para ver se essa comunicação é atrativa, entendeu? Investir um pouco de dinheiro ali no tráfego para testar. E isso você pode fazer vários testes. Eu estava assistindo uma mentoria que eu faço, né? E um cara trouxe uma informação que eu achei muito legal, assim. Ele estava há 1 ano patinando com um produto. 1 ano. O CPA, né, o custo de aquisição, estava muito alto, ele estava pagando para trazer aquela venda. Então, o custo do produto era 350, ele vendia por 350 e estava pagando tipo 400 naquele produto, para vender aquele produto, ou seja, estava negativo. E ele ficou por 1 ano testando. Aí ele foi lá e mudou.
Ele fez um funil desse, onde jogou para uma aula. Essa aula é uma aula específica de aumento de consciência. Mas um vídeo gravado ou ele... Gravado. Isso que é legal. Aí ele começou a ter... o custo de aquisição dele passou a R$150. Ele estava pagando 400, ele baixou para 150. E começou a vender. A conversão dele ficou mais alta. E ele testou muita coisa antes. Quando ele mudou um pouquinho o layout ali do funil, o negócio vendeu. E aí ele amplificou, né, e colocou mais tráfego. É o que eu falei, não existe certo e errado, existe teste. E você tem que testar rápido, errar rápido e consertar rápido. E testando. Uma hora, né, nos testes, uma hora você vai pegar ali o que funciona. A comunicação que vai trazer um público mais qualificado, a comunicação, né, o alinhamento, o funil que vai trazer mais vendas qualificadas. E hoje a gente fala assim que você tem que ser muito antenado nas métricas. Porque antigamente você via lá, hoje tem traqueamento pra tudo, né? Você traqueia a pessoa desde o anúncio que ela viu. Aí você fica correndo atrás dela até ela comprar, filho. Você consegue... E se comprar, vou vender de novo. Não, você consegue entender qual foi a jornada dela. Todinha. Você mapeia toda a jornada dela, né? Então isso é muito importante, você saber qual foi o caminho do lead pra você poder reproduzir, né? Aí é multiplicável, eu consigo replicar isso aí, porque eu erro menos daí, né? Cada vez você é mais específico. E olhando isso, você consegue perceber o seguinte, nem sempre aquele lead barato é o melhor lead. Porque quando você Porque tem um monte de gente que fala assim, não, a lead tá zero, mas quem tá comprando, porra. Exato. Quando você faz esse traqueamento... já, pum. Exato. Quando você faz o traqueamento, você pode entender ali que um anúncio que tá gerando um lead mais caro é o anúncio que tá vendendo mais. O que é melhor? Aquele lead... De 10 centavos, aquele que eu tô barato... 1 milhão e ninguém comprando, eu paguei 100, mas só que o cara comprou um produto de 1.500. Exato. Então... Faz sentido isso. E hoje mudou o jogo, você analisar os dados, né? A análise de dados é essencial para você construir um negócio de sucesso. E começa por ali. Às vezes não é o lead mais barato, é o mais qualificado. E você tem que entender se aquele lead é qualificado. E se você não tem equipe, se você não tem gestor, você pode fazer isso de uma maneira muito simples, que eu falei, pegando o seu celular, mandando uma mensagem. Olha, fulano, eu vi que você me seguiu, o que te interessou no meu perfil, como que eu posso te ajudar, que conteúdos você gostou? Você já vai entender se aquele lead é qualificado, se aquela pessoa que chegou é qualificada, né? Até para você ver se a sua comunicação tá assertiva, né? Você vê, é uma coisa muito simples, que é de graça, que tá disponível. Você vai gerar o seu esforço de você entrar em contato, só isso. Mas é possível. Total. Faz total sentido. E faz todo sentido para quem tá começando, né? Para quem tá iniciando aí a jornada. Para você fazer isso no tete a tete. Até para você entender com mais pessoalidade, né? Quando você tem um volume de informações muito grande, é difícil você tá conversando com as pessoas diretamente. Humanizada, né? Não tem como, não tem, né? Você vai... que seja uma inteligência artificial trabalhando ali, uma multiplicação de comunicação. Mas para você ser humanizado, quanto menor, melhor. Exato. Então esse é um momento muito bom que... Você vai construindo mais essa pegada. Você tem que aproveitar este momento em que você é pequeno e conversar com as pessoas. Sensacional. No tete a tete. Olha que legal. E se você pudesse passar uma dica master pro teu amigo aqui, para todo mundo que está escrevendo ali. Então a gente já entendeu o que é necessário. Vamos recapitular o que a gente falou. Você viu, gente, que eu passei de entrevistadora a entrevistada, né? É verdade. Foi no flow. A coisa da comunicação. Nato, né? Mas beleza, eu tô adorando. Mas é porque, galera, você não tá entendendo, eu não posso perder a oportunidade dessa consultoria gratuita e ao vivo, entendeu? Então a gente tá aqui fazendo isso. Mas então faz o seguinte, você me fala os resgates de tudo aquilo que a gente falou agora, tá? Então, rápido... Como é que é? Me faz uma estrutura para as pessoas deixar bem claro uma linha do início à venda. Vamos lá. Se você tendo dificuldade de vender, eu primeiro começaria
com o estudo do público. Entender Excelente. quais são os problemas que o seu público... Não adianta tirar para todo mundo, vamos definir. Não, o que o seu público está falando? Qual que é o problema que ele enfrenta? O que na vida... Aquela coisa pessoal, sabe? Ele acorda pensando o quê? A gente tem, né, aquele mapa que a gente segue e muita gente acha, isso aqui é besteira. Não é besteira. Porque... Não ignora não que funciona. Funciona. Se você entende quais são os problemas mais intrínsecos do seu público, você consegue gerar identificação, tocando exatamente naqueles assuntos que ele trouxe para você. Então, o estudo do público, eu faria também o estudo da concorrência, não para você copiar, mas para você entender o que o seu concorrente está fazendo e poder gerar o seu diferencial. O porquê que a pessoa vai comprar o seu e não do outro. Nada se cria, tudo se copia e aperfeiçoa. Pode ser? Pode ser. Eu tenho uma referência, gostei. É referência. Tá vendendo... Aí eu vou botar o meu tempero, do meu jeito. Exato. Então, tipo assim, mas ele pode ser um estímulo de uma informação. Não, até pra você... Tem que olhar, sim. Tem que olhar. Tem que olhar o concorrente. Porque se você vê que aquele concorrente está vendendo, é porque tem público para aquilo. Tem oportunidade para eu vender também. Exato. Eu não preciso tirar dele, mas eu tenho como vender mais também. Aí a gente faz um planejamento estratégico para isso, para entender quais são as fortalezas, né? De planejamento... Pô, aonde ele tá falando a dor que ele tá falando, eu não posso falar. Ameaças, exato. E a gente... Uma análise SWOT. Uma análise SWOT. Em cima disso, a gente vai criar os diferenciais do nosso produto. Perfeito. Por quê? Quando você cria um método que é seu, que nem você tem o seu método, ninguém vai falar do seu método, só você. E você vai dar o seu tempero no seu método. Então, ele passa a não ser concorrente de outros, porque aquele método só existe com você, entendeu? Acaba até blindando um pouco mais ali aquela audiência. Blinda, total. Que o cara não vai me imitar falando, se ele me imitar, ele vai vender o meu produto. Exato. Daí ele vai trazer, se bobear, mais audiência para mim ainda. Então, por isso que é importante você analisar o seu concorrente, para ver o que está sendo feito e o que você vai fazer de diferente. Que diferencial que você vai trazer para o seu produto. Isso agrega valor, né? Demais. Ninguém é você, né? Ninguém tem o seu produto, só você. Então, isso vai agregar demais. E pensando no público ali, você vai ver a sua comunicação, como que tá? Tá direcionada? A parte da comunicação é essencial. Você tem que direcionar. E a produção de conteúdo, ela vai refletir tudo que você definiu ali no seu planejamento. Então, para quem que eu vou falar, o que eu vou falar, a definição de uma tese, né? A tese é o que você está vendendo. Qual que é a ideia que você está vendendo? A ideia que você vende, ela vai ter que refletir em toda a comunicação que você faz. É como se a gente fosse assim, fazer diversos conteúdos tocando no mesmo... ponto para públicos diferentes. Exato. Assim, você vai falar de maneiras diferentes, você vai trazer insights tom de voz diferente. Total. Você pode falar de diversas maneiras. É uma coisa só. Porque quando você fala a mesma coisa rotineiramente, a pessoa vai entender o que você faz, o que você entrega e você passa a ter uma comunicação assertiva, né? E aquilo passa a ser a sua tese. Então, é essencial que você tenha essa tese para que você reflita isso em todo o seu conteúdo. Faz total sentido. E facilita até mesmo para você, né? Não precisa ficar... inventando moda. Vai direto ali no ponto. Exato. Isso é bastante interessante. Por isso que ninguém faz sucesso sozinho. Sim. Seja humilde o suficiente, reconheça. E aí, qual seria a melhor forma de criar uma afinidade com o estrategista e como é que eu escolho o melhor estrategista? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante e muitos contratos não dão certo por conta deste alinhamento. Eu sempre começo uma negociação conhecendo a pessoa. Eu acho que a gente tem que ter uma reunião inicial para entender, principalmente os valores, né? Se os valores daquela pessoa refletem os meus valores. Se aquele produto está alinhado com o que eu penso. Eu, como estrategista, tá? Eu não vou vender um negócio que eu não acredito. Vou fazer a estratégia do crime organizado. Não, de jeito nenhum. Então, eu vou entender quem é aquela pessoa, eu vou fazer uma reunião para coletar informações sobre ela, para ver se ela está alinhada com os meus valores, vejo se o produto é um produto bom. Não, tudo pode ser melhorado, mas assim, se ele é minimamente aceitável, palatável, né? Gostei, dá para trabalhar. Tá, faz sentido. E claro, tudo começa com um teste. A gente faz geralmente um contrato de um tempo, né?
ou por lançamento, ou por tempo mesmo, tipo ano, 6 meses, enfim. A gente faz para a gente ver se existe a troca, se existe afinidade. A sinergia. E até ampliar o negócio. Eu já vi muito estrategista virando sócio de um expert. Acontece isso, não acontece? Acontece demais. Monta até uma holding, cara. Exato. Porque houve essa sinergia, né? Eles têm o mesmo objetivo em comum. Isso é muito legal. Mas é um sócio, né? E um sócio, você não faz sociedade com qualquer um. Então, você tem que conhecer igual casamento, primeiro. Eu não caso com qualquer uma, não. Filha, né? A gente você tem que namorar. Vai lá, a noiva, tá conhecendo. Porque, amassar a pasta de dente junto com a mesma pessoa por anos. Exato. Quanto mais afinidade, é isso que as pessoas entendem. Tem que ser, não a estrategista com... O expert tem que ser igual ao casamento. É igual ao casamento. E daí de 10 pilares, pelo menos 8 tem que bater. Tem. Os 10 pilares de valores. Sim. Né? Então 8 bateu, puta, legal. Sim. 2 tudo bem, você tem as tuas crenças, eu tenho as minhas, eu tenho meus... Mas 8 foi assim, deu harmonia. Exato. Isso daí que é legal. Quais seriam os principais pontos chaves que você... Então, a valor, beleza, pessoal, eu acho que é legal. Eu acho e que o alinhamento de expectativa. Boa. A gente tem que estar no mesmo momento de negócio. Porque o expert... Se o cara estiver desesperado para fazer logo não e não tem dinheiro para investir, como é que faz? Não dá, não faz. Não dá para trabalhar pilhado dessa maneira. Porque as coisas... A gente... num trabalho sério... A pilha não cabe no estratégico. Não. A gente, num trabalho sério, a gente sabe que o resultado não vem de primeira. Muitas vezes pode vir, claro, não estou falando que não é possível, mas que muitas vezes não vem pode primeiro. Pode acertar. Já de cara dá para acertar, mas... Estatisticamente falando, você tem que construir... Você vai faz um lançamento, faz outro. Até alinhar tudo. Exato. Aqui chegamos numa fórmula perfeita. Então, a pessoa que está dependendo daquilo para sobreviver, não é bom começar no digital. É mais fácil você vender uma mentoria ali para quem está do seu lado, para as pessoas que já te conhecem a sua expertise. Porque não é da noite para o dia que você vai ter uma renda, mesmo porque você tem que ter o dinheiro para reinvestir. Adorei. Você vai vender, se você gastar todo aquele dinheiro, você vai continuar não tendo dinheiro para o negócio. E você tem que encarar isso aqui como um negócio. Perfeito. Então, você tem que ter o dinheiro para reinvestir. O capital inicial ali de você fazer gente. As pessoas mínimo básico possível. As pessoas acham que você vai entrar no digital que é só para se aventurar. A gente está falando aqui de criação de negócio. E como qualquer negócio requer investimento. Então, você tem que ter um mínimo de dinheiro ali para poder investir no negócio, né? Nem que você capte, você converse com alguém e fala o seguinte, ó, tem esse produto, esse daqui, isso aqui, eu preciso disso daqui para gerar isso, aí eu te devolvo isso e fico com isso. Exato. Pode fazer isso, não pode? Pode. Tipo assim, ó, você é uma investidora. Sim. Ó, eu tô com o meu produto da reprogramação comportamental positiva digital. Você mesmo falou que tem estatísticas, não tem? Então, se eu quero vender 100 mil, eu tenho que pôr X mil. Exato. A conversão é essa. Aí montando a estratégia toda, então se eu quero 100, eu tenho que botar 20, vamos supor, não sei se é essa a proporção, mas desses 20 eu pego esse 20 de alguém, mas eu fiquei com 80 que eu paguei o meu estrategista, paguei não sei o que, tarará, aí os 20 que eu precisava, 80, filho, tomo 20 de eu dou 30, ainda fico com 70. Aí dá para fazer alguma parada. Faz sentido ter essa dinâmica? A gente tem uma planilha que a gente controla tudo isso. Mostra, põe ali, tchau, vai fazendo o controle. Você faz contas para não ser pego de surpresa. Mas aonde? No mundo. Presta atenção, galera. É isso que eu quero que você entenda. Se você pega 20 pau, vamos dar o exemplo certinho, depois eu tenho o dado. Que você investe num negócio que ele vai te dar 100. Aonde tem, não é criptomoeda, não existe o digital, é possível. Totalmente possível. E muita gente faz. Sabe por que eu tô te falando isso, Rê? Para abrir a mente. Eu vou compartilhar esse seu podcast com vários amigos meus que não são nem estrategistas e nem experts, mas tem dinheiro para investir num expert ou num estrategista. Pô, olha aí você que trabalha com boutique financeira, com investimentos em vários tipos de construção civil, você pode trabalhar construindo a informação. Faz sentido isso? Total. Ó, tô trazendo startupeiros aqui para o nosso negócio. Tem muita gente que faz isso, viu? Tem muita gente. Legal. Muita gente que às vezes o cara tá lá cheio de coisa de diversificando a grana dele, pô, pega estuda o estrategista, estuda o expert. Poxa, faz sentido. Quanto que vocês precisam para fazer uma campanha
de sucesso? É tanto? Quanto vocês vão me devolver? Em quanto tempo? Aí o cara é investidor, não pode entrar esse terceiro elemento no contrato? Sem dúvida, sem eu, dúvida. Tu e ele? Sem dúvida. Totalmente possível. Filho, eu vou buscar essa parada. Já tem altas ideias aqui, né? Eu pego isso aí. Mas voltando à questão, a gente sempre faz esse alinhamento, é muito importante, sabe? Pra gente entender se o momento, né, do estrategista e do expert, eles estão no mesmo momento, se estão falando a mesma língua, para não ter depois a frustração de um tá ali trabalhando para construir, o outro já querendo retirar de início. Agora eu sabe? vou falar da minha parte comportamental. Diga. E no meu treinamento, na minha mentoria, uma das primeiras coisas eu falo assim, pega um papel e caneta aí, anota as 2 primeiras regrinhas para a gente começar a ser bem sucedido no processo. Sabe qual é a primeira regra? Qual? Nunca leve o pessoal. Você é estrategista, você é minha amiga. Você vai falar barbaridade pra mim. Óbvio que tem várias formas de falar. Sim, ser agressiva, não sei o quê, mas aí diz você tem que ter um mínimo de respeito, né? Beleza, mas você falou uma coisa que me gerou desconforto. O que eu falo pras pessoas? Eu falo, nunca leve pro pessoal, porque CPF é uma coisa, CNPJ é outra. Eu posso te falar que hoje a gente faz até teste de personalidade. Pra saber o tipo de... Isso daí é minha área, né, filha? Eu acho que deve fazer mesmo, porque você vai produzir muito mais. Não, até pra você... Aquela pessoa, não, vai ser difícil trabalhar com ela. Porque o perfil não bate. Não bate, exato. Você é um dominante, o outro também vai dar 2 bicudos, não se beija. Exato, aí exato. O cara influencia, daí você começa a fazer uma otimização. Parabéns, é inteligência isso. Trabalhando no teu favor. Sem dúvida. Dado é inteligência. Exato. É para facilitar o processo. Aí, então, a primeira regra que eu dou para as pessoas, nunca leve pro pessoal. Se eu falar para você, se doeu, analisa. Tá? Se eu falar uma barbaridade para você e não faz nada de sentido com você, você vai ficar brava para quê? Exato. Então, nunca leve pro pessoal. Sempre falo pros meus sócios. Falo, nunca leve nada pro pessoal. Vamos gerenciar essa parada. E segundo, o que você falou, nunca crie expectativa com nada nem ninguém, porque se vier o bagulho você vai estar feliz. Se não vier, fala, porra, não me frustrei. Porque você precisa alinhar as expectativas. Fala, cara, para, você tá louco, você vai fazer 1 milhão agora? Vamos, pezinho no chão? Pé no chão, vamos fazer o primeiro 10 mil, vamos fazer 20 mil, vamos caminhar. Vamos tal. começar aqui a construir. Se o cara quer 1 milhão, só que ele tem que saber que ele vai pôr X. Entendeu? Se está disposto a fazer esse X aqui para conseguir isso, daí tudo bem. É o que eu falei, Gu. Não existe milagre, existe possibilidade, muitas pessoas já fizeram, mas não é para todo mundo. O que você tem que pensar é a construção mesmo, tijolinho. Mas o milagre, ele nada mais é do que uma coisa bem feita. Que daí você não dá pra fugir muito disso. Não dá. Tem uma frase que eu gosto, fala o seguinte, você quer um milagre? Mas eu falo de primeira, assim, você já começou mas às vezes você pode sim começar um negócio de pá. É o que eu mas falei. É merecimento, eu acho. Tem alguma parada dentro que foi bem feita. Existe sim a possibilidade, mas a maioria dos negócios não é assim. A maioria dos negócios é uma construção. Igual uma semente. Ela não vira árvore no dia seguinte. Exato, é uma construção. Boa, captei. Então por isso que esse gerenciamento de expectativa, esse alinhamento é legal. É muito importante. E eu acho que hoje as pessoas também que estão entrando no mercado digital, elas têm que pensar o mercado digital como uma criação de um negócio como outro qualquer. Onde você vai precisar disponibilizar tempo, recursos, que você vai precisar estar presente. Filha. Você está empreendendo no digital. E você tem o tempo de construção, tempo de colheita, para não gerar até um dia que você tiver uma recorrência, você tiver não sei o que, você vai tirar o pezinho. Mas daqui até lá é trabalho. É trabalho duro. Caramba, todo mundo acha que... É ou não é? É ou não é? Eu tô nessa pegada faz tempo e ainda tô trabalhando e pra mim eu me sinto um aprendiz, um amador nessa parada, mas eu tenho um feeling. Sim. Que a hora da semente brotar na terra e começar a germinar, tá chegando. Aê. Mas é com pessoas boas como a Renata que vai acelerar esse meu processo. Não adianta se iludir. Você é a média das pessoas que vivem ao teu redor. Cara, não queira economizar tempo. Não queira economizar dinheiro e não queira fazer com um jeitinho. Faz o que tem que ser feito, bem feito, que vai dar certo. O básico bem feito já dá certo. Já dá certo. Acho que é isso aí. Ninguém erra. O arroz, feijão e bife, filho, vai alimentar bastante gente. E bem. Vai bem. E ali, essa daí é o segredo. Rê, quais são as outras observações? A gente, como é que tá aí o processo, o tempo, como é que a gente tá? Porque senão eu vou ficar umas 10 horas contigo. Não, acho que a gente já vai encerrando. E eu quero então que você que me entrevistou, mas agora eu vou rebater a pergunta para você. Rebata, manda.
O que você pode falar para as pessoas que estão nos assistindo? A pessoa que está querendo começar, a pessoa que está iniciando. Dá um recado aí pro pessoal e também eu quero que você fale sobre essa transformação que você gera nas pessoas, sobre essa questão comportamental, quanto que ela é importante na criação de um negócio digital mesmo. Bom, essa pergunta que você fez, eu mato ela com uma única resposta, que é justamente a criação da minha metodologia que chama reprogramação comportamental positiva. Você tem um programa que está instalado. Se os programas são bons, a gente intensifica. Se os programas que estão gerando desconforto em você, que é ansiedade, estresse, falta de confiança, o teu insucesso financeiro, familiar, essas coisas todas, a gente reprograma isso. Como? Usando o corpo, a mente e o espírito, com diversas técnicas comprovadas, com diversas coisas, programas que a gente tem. Nessa situação você vai fazer isso. Tem uma metodologia muito bem estruturada que já impactou milhares de pessoas. Olho no olho, não estou falando nem no digital. Sim. Milhares de pessoas já sentou na minha frente, com mais de 10 encontros. Então existe uma hora de voo minha para dar tranquilidade que teu voo vai ser sem turbulência. E aí, o que é o principal da reprogramação comportamental positiva? Porque pessoas positivas e mais felizes são mais produtivas. E existe um caminho para isso, que é de resgate. Tem uma informação muito triste de Harvard que falou que de cada 4 pessoas no planeta Terra, 3 são negativas. Então tem 1, 2, 3, um quarto. Eu falo para você que o positivo sou eu. Eu também sou positiva. Então, olha que legal. Eu estava esperando, não tem quem eu converse que não fala isso, sabia? Aí existe teste, que nem você falou do perfil. Sim. Existe um teste, faz o teste de positividade. Tanto é que eu nem faço, na hora que estou vendendo a minha mentoria, o teste, porque seria muito fácil vender. Eu gosto de desafio. Porque senão eu faço o seguinte, você é a fodona da positividade. Estatística, de cada 4, 3 negativo. Pode ser sim que você seja positivo? Óbvio que pode. Mas faz o teste. Tá aqui. Aí tipo... Não é bem assim. Porque essa manifestação é do nosso ego que nos protege. Ele tem uma função. Por isso que o ego é teu inimigo. Na verdade, ele foi teu amigo. E existem vários padrões de sabotagem que faz com que a gente se defenda. Proteja, né? E aí, só que isso custa caro. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente, nas suas relações. Então, o meu ajuste fino é justamente falar assim, você é positiva mesmo. Porque você tem filha? Tenho. Quantos anos tem mesmo? 20. Ah, caramba, filha. Você começou a fazer filho com 10 anos de idade. Eu tô falando o seguinte, pequeno você não tem, né? Eu achei que você tinha um filho de 2 anos, filha. Você começou a fazer filho com 10 anos de idade e não dá certo. Aí é o seguinte... Só pra te lembrar que a gente se conheceu na escola, mas né? a minha filha tem 25 também, tá certo? Eu não vou falar. Mas aqui eu tenho um de 9, então eu fiz outros, entendeu? E aí você pega uma criança, mas se você se lembrar do teu filho, quando ele tinha 7 anos de idade, 6 anos de idade, você dava uma comida de toco nele, ele ficava até putinho. Por quanto tempo? 10 minutos e voltava pro play. Isso é a essência do ser humano. Só que hoje, se eu te der uma comida de toco, você vai ficar remoendo essa merda. E você deixa de ser produtivo. Então a reprogramação, ela faz uma coisa que é para você, do digital ser bem sucedido. Trazer a paciência, que é a ciência da paz. E sabe quem tem paciência? Eu vou deixar bem claro que tem a ver com tudo o que você falou sobre o processo. Tem paciência quem aguenta o processo. Quem aguenta o processo tem sucesso. Mas sabe quem tem paciência? Quem aguenta o processo para ter sucesso? Quem sabe o que quer. E as pessoas não sabem o que querem. Tipo assim, entra no digital só por causa do dinheiro. Se for só por causa do dinheiro, dançou. Se você não tiver um propósito claro envolvido, que transformação que você quer provocar naquela pessoa? Exato. Aí sim, quanto vale essa provocação? Começa a agregar valor em si. Hoje eu falo, e você, mesmo que eu não emplaquei, agora eu vou te dar uma notícia que é interessante e eu quero que as pessoas reflitam. Não emplaquei um produto digital, tá bom? Sim. Mas o digital me trouxe clientes para caramba no meu individual e em grupo. E eu vou falar para você, hoje, de cada 10 clientes ativos que eu tenho, 6 vieram do Instagram, tá? Uau. Isso que você precisa ter frequência e sequência na comunicação. Eles vieram de um direct message e vieram, não sei o que, de uma live que eu fiz com alguém ou num podcast. Sim. Como eu tô, vai entrar no meu perfil, que é o Reprogramador. Todos os meus canais são esses. YouTube, TikTok, Instagram e o meu site. Tudo é o Reprogramador.
A consistência, né, Gu? Cara, eu tô há anos nessa parada. Então, tipo assim, eu não sou um amador do digital. Eu não emplaquei num produto digital. Mas o digital me trouxe muitos ganhos. E eu sou feliz por isso. Tá? E você pode perceber que você também é uma pessoa que ganhou muito no digital, mas você acha que você só vai ser considerado uma grande pessoa quando você fizer 1 milhão com um produto. Não é sobre isso. É a constância. Sem pressa e sem pausa. Essa tua consistência vai te trazer sucesso. Aí você une com pessoas bem-sucedidas que estão aqui. Porra, Gustavo, vamos. Daí a gente vai lá e traz. Mas eu sou muito grato pro digital. O meu Instagram, acho que pessoas que viraram amigas pessoais, que hoje eu frequento casa, que virou meu cliente em primeiro lugar. Daí eu falei, como você chegou em mim? Ah, eu vi tua live com não sei quem. Ah, como você chegou em mim? Pô, eu vi uma pessoa repostando uma parada. E aí eu já fiz essa pesquisinha básica, mas eu fui pro individual com ela. Tá, mas é um esforço pra caramba, você sabe disso. Você está vendendo só hora, né? Isso, e aí tipo assim, eu não quero mais ficar atendendo 10. Se eu puder vender, criar, até a gente se mata 6 meses. Vamos montar estratégia, tá, não sei o que, mas eu consegui um faturamento que eu precisava estar das 8 às 18 fazendo, é uma coisa muito mais compensatória. Por isso você tem que pensar e ter um estrategista junto contigo. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, porque você já me deu insights violentos. Eu não sei se você viu uma hora que você estava falando aqui, peguei meu Instagram, eu estava no bloco de notas, daqui a pouco eu te mostro o que é. Ah, legal. Deixa o pessoal curioso. Depois pergunte aí o que é. Já comente esse... Isso. E aqui tem o meu livro, que é o Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias, que ele tem a ver com isso. Pra você levanta um pouquinho ali, ó. Para você construir o teu sucesso, ele está nas pequenas atitudes. No que você vai escolher, como falar, o tom de voz, essas coisas todas, você precisa treinar isso. São pequenas atitudes que trazem grandes vitórias. A constância. É um passo de cada vez. A constância. Exato. E aí você tem aqui a apresentação, você tem vários, você vai abrir lá uma página, daí sempre o capítulo anterior, ele tem ali uma interação para você com um QR Code, para você ir fazendo treinamentos, para você acessar com novas informações. E esse livro aqui você acha na Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias. P de pequenas, o A de atitude, V de vitórias e o G. P-A-V-G. Oficial.com.br. É o livro, você compra lá, você pode... PAVG, que é o Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias, oficial.com.br. E esse é meu. É teu, aproveite bastante. Autografado. Pode guardar esse autógrafo que vai valer uma grana daqui a pouco, hein? Exatamente. Gu, quero te agradecer demais. No fim, essa entrevista, né, virou. Eu que fui a entrevistada, mas amei. Eu também, eu gostei. Tipo assim, espero que com certeza vai servir pra você, porque serviu muito pra mim. Eu sou bobo. Agora, eu ia tirar o conhecimento dela a meu favor. É isso que faz o negócio. Obrigado, Rê. Muito obrigada pela sua presença, de ter vindo lá de São Paulo. Vim, fiz questão de vir. Na hora que você me fez o convite, me senti bastante honrado. Eu que me senti honrado, imagina. É uma troca e aí o chumbo trocado não dói, né? E espero que seja de muito sucesso e o remarketing aí tem muita coisa para acontecer. Eu gostei. Remarketing de Renata. E o remarketing é tudo. Então, parabéns. Muito obrigada, Gu. Você que esteve até aqui, muito obrigada pela sua presença. Aproveita, compartilha esse vídeo com um empresário aí do digital que você acredita que vai ter vários insights aqui, que você acredita que possa agregar na vida dele. Curta, compartilhe. E se tiver alguma dúvida, pergunte aqui que a gente vai estar respondendo as perguntas, tá bom? Muito obrigada e até o próximo Remarketing Podcast.